Saúdo de modo muito especial o reverendíssimo Padre Natal, reverendo Diácono Max Lânio. Queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos aqui para celebrarmos esta novena, que alegria nos reunirmos para festejarmos a Mãe de Jesus e nossa Mãe, Maria Santíssima. Quando nós celebramos uma novena, quando nós festejamos algum santo, nós estamos exaltando ali a grandeza de Deus na sua criação, a grandeza de Deus em cada um desses seres humanos santificados durante as suas vidas e que nós somos chamados a imitar. E quando nós celebramos então a Virgem Maria, nós ainda de forma muito mais especial exaltamos o nosso Deus que criou uma obra tão perfeita, tão pura, santa, que foi a sua mãe e que é para nós modelo de santidade. Por isso, feliz desta comunidade que tem como padroeira a Virgem Maria. É motivo de grande alegria também para vocês. E meus irmãos, quando nós celebramos a Virgem Maria, nós estamos celebrando o seu sim, o seu papel de grande importância na história da nossa salvação. Todos nós fazemos parte desta grande história que Deus escreveu e continua escrevendo e escreverá até o fim dos tempos. Quando Deus criou o homem e a mulher, ali Deus já traçou para aquele homem e para aquela mulher um caminho até Ele, um caminho de salvação. E depois, com a queda do homem e da mulher, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido da Virgem Imaculada, Santa Mãe de Deus, para que nós pudéssemos agora também sermos salvos. E Jesus, morrendo na cruz, abre para nós as portas do paraíso. Então, celebrar Maria é celebrar o seu sim, o sim que ela deu ao projeto de Deus, ao plano de Deus na sua vida. Esse plano de ser a mãe do Salvador, de ser a mãe do nosso Deus. E é tão importante esse sim, é tão importante o papel de Maria na história da nossa salvação, porque através do ventre de Maria, através do seu seio, veio até nós o nosso Deus Todo-Poderoso, que se encarna, se faz homem para a nossa salvação. Por isso, celebremos sempre com grande alegria o sim de Maria, o papel de Maria nessa história, que é a minha história e a história de cada um de nós. E nós, então, como eu disse, fazemos parte dessa grande história, a história da salvação. Jesus morreu na cruz por cada um de nós. E morrendo na cruz, Ele nos faz um convite, o convite de estarmos sempre unidos a Ele, estarmos sempre junto a Jesus. E esse estar sempre junto a Jesus, nós chamamos de santidade, nós chamamos de vida de santidade, nós chamamos de vida na graça de Deus. E esta, meus irmãos, é a nossa vocação. Todos nós, todos os seres humanos criados por Deus, são vocacionados, são chamados à santidade. E nesse mês de agosto nós celebramos de forma muito particular, as vocações. A cada domingo nós meditamos sobre um desses chamados particulares de Deus para viver esse grande chamado à santidade. Por isso é tão importante celebrarmos os santos, porque são pessoas que já estão com Deus e nos ensinam caminhos, modelos que nós podemos trilhar para um dia também estarmos com Deus na sua glória eternamente. E nesse caminho, meus irmãos, de santidade, nessa vocação que nós somos chamados, nós temos diversas formas de exercer, diversas formas de trilhar esse caminho. Um sacerdote dizia que tanto são os santos quanto os caminhos para a santidade. Ou seja, cada pessoa tem o seu modo, tem o seu caminho, tem as suas características próprias, e tudo isso deve ajudar a chegar até Deus. A partir do momento que o seu modo de ser atrapalha de ir para Deus, é preciso então mudar alguma coisa, é preciso então ver o que está errado, para que
tudo em você, tudo em nós, nos leve para Deus. Porque cada um de nós devemos e podemos trilhar esse caminho rumo ao Senhor. E para isso, para chegarmos a esta santidade, o Senhor coloca no coração de cada um de nós uma segunda vocação, um segundo chamado, digamos assim. E a partir desse segundo chamado, nós somos capazes de chegar ao primeiro e grande chamado, que é a santidade. Ou seja, todos nós temos uma vocação em comum, sermos santos. Ninguém pode escapar, desse chamado de Deus. Deus quer todos ao seu lado. Mas para chegarmos lá, o Senhor nos dá uma segunda vocação. E cumprindo e dando o nosso sim para esse segundo chamado, nós somos capazes de chegarmos mais tranquilamente e felizes à santidade. Assim foi com Maria, assim foi com todos os santos. Deram o sim ao projeto de Deus, deram o sim total, pleno, perpétuo, permanente ao projeto de Deus. E hoje vivem com Deus no céu. Maria, naquele momento da anunciação, não mediu as consequências do que estava por vir. Maria apenas se colocou ali à disposição de Deus, e Deus fez nela, no seu ventre, esta grande obra. Deus fez através de Maria esta grande obra, esta grande história de salvação. E meus irmãos, a partir do momento que nós damos também o nosso sim ao projeto de Deus na nossa vida, o nosso sim pessoal, aquilo que Deus pede de cada um de nós, Deus também usa de cada um de nós para fazer muitas maravilhas aqui nesta terra. Nós somos construtores também do reino de Deus. Nós vivemos aqui na terra esperando o céu, mas vivemos aqui na terra já também uma antecipação do céu, quando estamos unidos a Deus. Por isso, unidos a Deus, Deus faz de nós também, em nós, grandes coisas, grandes maravilhas. Por isso, quando nós celebramos as novenas, quando nós olhamos o exemplo de Maria e de todos os santos, nós devemos também olhar para dentro de nós, para dentro do nosso coração, e nos perguntar como está a nossa resposta, o nosso sim ao chamado que Deus faz a cada um de nós. Como está a nossa disposição em servir ao Senhor cada dia com a nossa vida, em responder àquilo que o Senhor nos pede, em nos dispormos a estarmos sempre unidos a Deus. E esta segunda vocação que eu dizia, ela pode ser diversa. Cada um de nós tem a sua vocação particular. Uns são chamados ao matrimônio, outros são chamados ao sacerdócio, outros são chamados à vida consagrada, outros são chamados a exercer o seu papel de leigo, de sal da terra, de luz do mundo na sociedade. Cada um é chamado a algo, e este chamado nos leva ao chamado maior, que é estar unido a Deus. E hoje no Evangelho nós escutamos, de certa forma, duas dessas vocações. Primeiramente, o Evangelho começa com uma pergunta dos fariseus para tentar Jesus. E o evangelista sublinha esta palavra. E nós sabemos que quem tenta é o inimigo. Deus não tenta ninguém. Então, se esta pergunta era para tentar Jesus, ali já tinha uma ação do maligno, já tinha algo que não era muito bom ali já naquela pergunta. É permitido o homem dispensar a sua mulher por qualquer motivo? E Jesus então começa a tentar fazer o caminho com aqueles fariseus, de levar a entender qual era a vocação matrimonial, esta vocação tão bonita, esse chamado, esta vocação de ser fiel, de amar, de cuidar, de dar amor, de dar carinho. Jesus tenta fazer com que aqueles fariseus entendam isso, mas de fato eles não estavam preocupados com a resposta que Jesus daria. Eles queriam colocar Jesus ali, entre paredes, ali queria colocar Jesus contra a parede, queria apertar Jesus para ter alguma coisa com que perseguir Jesus, ou condenar, ou acusar Jesus. Mas Jesus nos mostra e nos revela que
a vocação matrimonial é uma vocação tão sublime, meus irmãos. É uma vocação que é preciso primeiro se preparar bem para assumi-la. É uma vocação, um chamado que espera daqueles que são chamados uma resposta. E uma resposta que seja definitiva. Uma resposta que seja por toda a vida. E por isso nós precisamos sempre parar e pensar, né? Nos preparar bem. Vocês que são noivos, que são namorados, é preciso se preparar bem, né, para entender aquilo que vocês vão assumir e para conseguir dar um sim, e um sim que seja definitivo por toda a vida. Porque através da sua vocação matrimonial, através da sua vida de casado, através da sua família, através do cuidado com os filhos, Deus realiza também grandes maravilhas na sua vida e na vida de todas as pessoas que estão à sua volta. Como é bonito quando nós vemos um casal de fé. Como é bonito quando nós vemos um casal que sabe educar os filhos. Um casal que ensina os filhos as coisas de Deus. Um casal que respeita um ao outro. Um casal que ama. Um casal que cuida um do outro. Ali, meus irmãos, nesse cuidado e nesse amor, eles estão exercendo a sua vocação, a vocação matrimonial, e assim estão se santificando, e um dia, com a graça de Deus, estarão também no céu com Deus por toda a vida. E aí Jesus continua, os discípulos falam, olha, né, é meio difícil esse negócio de casamento, né? E aí Jesus fala, olha, só quem pode entender que vai entender, só quem é chamado que vai conseguir. Porque existem homens que são incapazes para o casamento. Nascem incapazes, seja por qualquer problema, né? Não são capazes de dar esta resposta definitiva ao chamado que Deus faz. E existem outros que se fazem assim por causa do reino de Deus. E aí nós temos uma segunda vocação, a vocação celibatária, a vocação a vida consagrada, a vocação sacerdotal, que igualmente exige daqueles que são chamados a esta vocação uma resposta que seja de todo o coração e uma resposta que seja para sempre, para toda a vida. E por isso, meus irmãos, como é bonito quando nós temos tantos testemunhos de consagrados e consagradas que vivem a sua vocação. O mundo necessita desses testemunhos. O mundo necessita de testemunhos de casais santos, casais que buscam a Deus. O mundo necessita do testemunho de sacerdotes santos, sacerdotes que buscam exercer a sua vocação cada dia da sua vida, de religiosas, de religiosos santos que buscam corresponder ao chamado de Deus por toda a sua vida. E por isso eu fico muito feliz quando eu vejo, e aqui cito o exemplo, depois o Padre Natal pode brigar comigo, mas, por exemplo, o exemplo do Padre Natal, 71 anos de sacerdócio, 71 anos, vivendo a sua vocação, respondendo o seu chamado, o chamado que o Senhor o fez há mais de 80 anos atrás. Então, meus irmãos, nós precisamos, olhando os exemplos de perseverança, casais, que vivem a vida de casal, enfrentam as dificuldades, enfrentam as batalhas do dia a dia, mas permanecem firmes na fé, permanecem perseverantes na oração, permanecem fiéis a Deus e à sua vocação. Todos esses exemplos devem nos ajudar, a nós que também somos chamados a estarmos com Deus um dia, seguindo a nossa vocação. Por isso, nesse dia, peçamos à Virgem Maria que nos ajude a cada um de nós, com o seu exemplo de disponibilidade total à vontade de Deus, com o seu exemplo de sim generoso, diário, permanente à vontade de Deus, que também nós possamos dar a cada dia o nosso sim. Maria é exemplo de mãe, exemplo de esposa, exemplo de virgem, exemplo de coração consagrado a Deus. Busquemos então em Maria o nosso exemplo para estarmos com Jesus. Aquela que amou o Senhor na terra, aquela que cuidou de Jesus, aquela que esteve aos pés da cruz,
Quando seu filho estava ali sendo morto, ela também nos dará força para um dia estarmos com Jesus perseverante, carregando a nossa cruz, vivendo a nossa vocação e assim, meus irmãos, estarmos um dia no céu, que é o nosso lugar, no céu que o Senhor preparou para cada um de nós, juntamente com Deus, com Sua Mãe Santíssima, com todos os santos e santas que nos precedem nesta bonita vocação eterna de estar com Deus, de estar no céu, no paraíso. Festejemos Nossa Senhora, louvemos a Mãe de Deus e nela louvemos o Senhor que fez nela maravilhas, que fez nela grandes coisas e que quer também fazer em cada um de nós maravilhas e grandes coisas. E Ele só espera de nós uma coisa: a nossa resposta decidida, firme ao chamado que Ele nos faz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.